Então, pessoal, como maximizar o potencial das promoções? Então, a gente já entendeu o preço, sortimento. Agora, quando a gente fala de promoção, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, como varejista, a gente sabe da importância das promoções para o nosso consumidor, sabe que isso gera atração, gera interesse, gera uma movimentação, né, dentro do mesmo sortimento. Você tem uma novidade para o seu consumidor, tem alguma coisa que interessa e alavanca volume. Mas, muitas vezes, eu alavanco um volume, mas eu abro mão de uma margem que, mesmo com esse crescimento de volume, eu não consigo recompor. Então, por que a gente tem que fazer promoção? Dentro do meu, fazendo um parênteses aqui com a minha história profissional, sempre focada em estratégia, sempre discutindo com os diretores, VPs das grandes indústrias, das multinacionais, estratégia raras vezes faz sentido se a gente não tem geração de lucro. Então, se eu estou alavancando um volume e eu não estou compensando a minha margem, né, o que a gente chama de cash margin, né, o que quer dizer cash margin? Eu vendia uma unidade a R$10 e eu tinha pagado 5, então eu gerei R$5 de cash margin. Agora, eu vendo, em vez de uma unidade a 10, eu dobrei o meu volume. Eu vendo 2 unidades a R$7, mas eu continuei pagando 5. Eu dobrei o meu volume, mas em vez de ficar com R$5, como no exemplo anterior, agora eu fico com R$4, porque é R$2 por unidade. Então você fala, puxa vida, dobrei o meu volume e estou perdendo margem, né? Estou cash margem, estou perdendo dinheiro. Então, a promoção ela tem que ser estratégica. Como que por exemplo, esse exemplo que eu dei para vocês poderia fazer sentido? Se eu sair de R$10 para R$7 nesse item, mas esse item fez com que mais gente viesse à minha loja. E que esse item que ele está comprando faz com que ele leve outros. Então, por exemplo, eu dei um desconto no azeite, pensando na Páscoa, que eu já falei um pouquinho aqui. Azeite, é Páscoa, então eu promocionei o azeite, as pessoas vieram comprar o azeite, mas levaram todos os outros itens da sua cesta de Páscoa por conta da minha promoção do azeite. Cara, fez muito sentido. Você tá levando menos cash margem no azeite, mas você tá faturando mais creme de leite, bacalhau, enfim, macarrão, todos os outros itens que você vai faturar aí na Páscoa. Então, tá vendo o sentido desse slide, que é estratégia? Uma promoção só pode e deve ser feita no seu varejo se você tiver uma estratégia atrelada a ela. Então, eu vou falar aqui algumas das estratégias. E lembrando, né, o comecinho que eu falei, os temas que a gente vai falar, mais para frente a gente vai falar da parceria com a indústria. Então, a gente tem que também pensar que essas estratégias podem fazer sentido para a indústria. Então, vamos começar por aqui. Então, estratégias, quais que a gente tem? Atração de público, que nem o exemplo que eu dei do azeite. Aquela pessoa poderia ir comprar em outros varejistas da minha região, mas ele está vindo em mim porque ele sabe que azeite é um ingrediente caro, que na Páscoa ele vai precisar do azeite e que o meu azeite está promocionado, então eu comuniquei fora da minha loja, porque não adianta comunicar dentro, porque eu estou querendo atrair público, né? Até adianta comunicar dentro, então, olha, semana que vem vai ter o azeite, então volta, porque tem... Mas a gente precisa comunicar fora para que eles venham para a loja, porque é atração de público, né? E escolher produtos atrativos. Então, eu vou pegar uma categoria de baixíssimo volume e vou anunciar. Eu posso atrair algumas pessoas, mas vai ser um potencial menor. Então, quando a gente fala, né, daí a gente começa a entrar com aquele conceito de curva de produtos, curva A, B, C. Tem gente que chama de ABC, tem gente que chama de produtos notáveis e fundo de sortimento. Enfim, a gente tem que pensar, nomenclatura não importa tanto, mas a questão é produtos de alto giro com produtos de baixo giro. Quando a gente quer atrair público, eu preciso trazer produtos de alto giro para dentro dessa brincadeira, para que eles possam, de fato, ter esse potencial. E, gente, comunicar feito louco para maximizar o potencial de que as pessoas venham para dentro da minha loja para, daí depois de novo, né, comprar, aumentar o ticket, compor o ticket com outros produtos que não estou atrapalhando a minha margem. Lembrando que, às vezes, puxa, eu sou uma loja nova.
acabei de abrir minha loja. Faz todo sentido no mundo você trabalhar com uma margem um pouquinho menor, porque você quer que o pessoal venha, conhece minha loja, vem saber o que eu estou trazendo para o bairro, né? Vem aqui. Então, nesse sentido, tem uma estratégia por trás. E quando tem uma estratégia por trás e está casado, gente, mergulha, vai fundo, porque o bagulho vai ser legal, tá? Outra estratégia, alavancagem de volume. Isso é o mais tradicional, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com aquela mentalidade de eu quero fechar carreta, eu quero bombar de volume, lembrando do meu primeiro exemplo que o preço saiu de 10 para 7, dobrou o volume e perdeu dinheiro. Então, vamos pensar sempre em alavancagem de volume, vamos pensar sempre com muito carinho por que eu quero, né, alavancar esse volume, e aí você tem que entender quais as categorias que têm mais potencial. Por que eu quero alavancar esse volume? E mais, qual é o tempo que esse produto tem que ser promocionado? Ele é um produto de reposição? Se ele é um produto de reposição, ele é comprado semanalmente. Ele é um produto de abastecimento? Ele provavelmente é mais comprado no começo do mês, né? Então, os produtos da cesta básica, as pessoas vão lá e compram uma vez, né, ao longo do mês. É um produto mais perecível, as pessoas compram, repondem. Então, se é um produto de abastecimento, promociona só no começo do mês, você já cobre ali o período mais competitivo daquilo. Não, ele é um produto de abastecimento, então produto só nos finais de semana, alguma coisa desse tipo. Então, pensar em qual o volume que faz sentido promocional. Outra coisa, eu vou fazer um leve 3, pague 2, para vender 3 unidades por ticket. Falo, muito bem, mas você já olhou? Nessa categoria, a média dos tickets costumam ter quantos itens? Aí você descobre que a média dos tickets dessa categoria costumam levar 3 itens. Você fala, puxa, você está dando dinheiro para o teu consumidor. E se você fizesse um leve 4, pague 3? Primeiro que o desconto é menor, segundo que aí você está levando o teu consumidor a compor o ticket dele com um item a mais que ele não levaria, né? Então, a gente começa a entender que para ter estratégia, precisa ter conhecimento de shopper, precisa ter conhecimento do consumidor. Bom, então, mais uma estratégia, gerar experimentação. Então, assim, é muito bacana a gente falar, mas eu vou gerar experimentação do quê e por quê? Uma categoria mais premium, por exemplo. Se você vende uma categoria mais premium, normalmente você está falando de fundo de sortimento, você está falando de margens maiores em percentual e cash margem maior. E aí você vai gerar uma experimentação, se o seu consumidor gosta daquilo, ele vai acabar levando aquilo com maior frequência e ele vai acabar ajudando dentro do seu mix de margem. Então, é muito do interesse do varejista começar a premiumizar o seu sortimento. Premiumizar é fazer com que o pessoal, que proporcionalmente no seu mix, você vende menos commodities e mais coisas diferenciadas de maior margem e cash margem. Você fala, Pri, gostei dessa ideia, quero premiumizar, quero gerar experimentação. Como? Um exemplo são promoções cross-category. Então, compra cerveja que eu te dou 20% de desconto na linguiça. Compra o pão que eu te dou 10% de desconto no presunto. O presunto premium que veio lá da Espanha, super sofisticado. Então, com isso, você começa a alavancar experimentação de categorias que podem ajudar a construir mais a sua margem. Né? Dupla exposição, eu estava falando com o Luciano, né, da VR Software há pouco tempo atrás, que a gente estava gravando o podcast, e a gente estava dando o exemplo de, puxa, vou comprar a cerveja e a linguiça, que eles estão em promoções casadas, mas eles estão expostos um em cada canto da loja. Então, eu tenho que lembrar o consumidor de que está comprando a linguiça aqui para atravessar a loja e ir lá buscar a cerveja. Não faz tanto sentido, né? Eles têm que estar juntos para poder favorecer o impulso que as promoções geram no consumidor, né? A promoção gera muito impulso no consumidor e a gente tem que aproveitar isso. Então, tem aqui 3 estratégias. Quando a indústria está planejando estratégia, planejando promoção, ele pensa nessas estratégias para poder definir as promoções que depois ele vai querer implementar em parceria com você, varejista. Né? E aqui, olha, falando da indústria, né, e lembrando que o Clube de Promoções da Scantec, ele é uma ferramenta de trazer promoção da indústria para dentro do varejo, principalmente dentro do varejo independente, do varejo que tem uma dificuldade maior de acessar essas promoções. A gente é um intermediário que facilita esse acesso, que permite que o pequeno e médio varejo tenha acesso a esse tipo de investimento, e a gente vê aqui algumas das promoções reais
que a gente tirou da nossa plataforma, e essas promoções tinham estratégias por trás. Então eu quero atrair o público. Olha aqui, um item de alta notabilidade, Skol, garrafa 600 mililitros, com um preço fixo estabelecido, olha, por R$ 5,29, é uma promoção de 2021, o preço está um pouco desatualizado, mas tinha uma promoção ali fixa para atrair o público. Outro, pizza gourmet, 20% de desconto, né? No de gerais de experimentação, são promoções muito correlatas. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu atraio o público com um produto muito interessante, eu também gero experimentação, se ele é gourmet, que nem todo esse exemplo que eu acabei de dar. Alavancagem de volume, aqui ó, o wrap da Vic Bold, leve 3, pague 2. Provavelmente a Vic Bold percebeu que cada ticket já levava 2 itens. Então deixa eu promocionar o terceiro, bem o exemplinho que eu dei para vocês poderem entender aqui que esses exemplos que eu dei já são implementados e estão dentro da mentalidade da indústria na hora de disponibilizar promoções. Por quê? Porque a indústria é cobrada de resultados, né? O gerente de contas, que ele vai te atender, o pessoal do trade, o pessoal de vendas da indústria, na hora que eles montam essa estratégia promocional, eles têm que, primeiro, conseguir a liberação da verba lá dentro do escritório. E ele tem que falar, olha, me libera X reais para eu investir no varejo, porque eu vou alavancar volume, porque eu vou atrair público, porque eu vou gerar experimentação. Então ele tem que ter essa estratégia por trás, depois ele tem que comprovar que ele gerou, que ele entregou aquele resultado para conseguir mais investimentos, para continuar movimentando a roda, né? Então aqui exemplos de estratégia de promoção que tem que estar dentro do nosso radar quando a gente pensa em promoção. Então a gente liberou a verba, pensou, planejou. A gente está muito perto de ter uma promoção de sucesso, mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente não pode esquecer da execução. Então, a parte operacional, depois que a gente disponibilizou a verba, a gente disponibilizou a promoção, está pensado, vamos executar e vamos executar legal essa promoção. Então, a primeira parte é pensar em estoque. Por quê? Vamos pensar assim, um produto que eu vendo ali 10 unidades por semana. Na hora que você promociona, aumenta o volume. Então você tem que falar, bom, lembra que a gente falou de abastecimento, ruptura, a crise que é gerar ruptura, né, que pode mandar o seu consumidor para uma loja do concorrente e tudo mais. Então a gente vai prevenir ruptura ao máximo. Só que ao mesmo tempo eu não posso, se eu vendo 10 por semana, eu não vou comprar 30 unidades. Porque, né, se eu tenho uma entrega semanal, pensar nesse sentido. Por quê? Porque isso é triplo do meu volume, isso pode comprometer o meu caixa, né? Então, se eu comprei 10 e eu vendi 15, eu cresci 50%. É um excelente crescimento. Mas aí eu continuei com 15 ali no meu estoque, comprometendo o meu caixa. Então, tem que entender muito bem para não deixar faltar e não deixar sobrar, né? De novo, aquela coisa da balança, do equilíbrio que a gente tem que focar nisso. Que outra coisa que você pode falar? Tá bom, indústria, eu vou entrar com essa promoção com você, eu vou ser seu parceiro, mas será que a gente pode entregar com maior frequência? Porque daí eu não preciso comprar tanto, posso ter mais agilidade. Você tem um histórico de quanto que costuma crescer? Se ficar aqui eu posso te devolver, você prorroga meu prazo? Então, todas essas negociações são muito importantes na hora que a gente pensa em execução e no estoque, que não dá para promocionar, tem um negócio ali que o seu consumidor está adorando e pá, você morre na praia, deixa faltar produto ou se super estoca e gera uma bola de neve. Beleza? Outro item, comunicação. Então, na hora que a gente fala, já falei do meu ídolo Chacrinha, quem não comunica se estrumbica, os mais novos que me perdoem, né? Estou falando do pessoal da minha geração que conhece o bom e velho Chacrinha, mas assim, deixar que o consumidor tome conhecimento da disponibilidade dentro e fora da loja da promoção. Fora da loja, atração de público, né? Então, a pessoal viu na rede social, viu no Facebook, Instagram, WhatsApp, ou eu distribuí o meu folheto ao longo, coloquei cartazes fora da loja para o pessoal que está passando na frente entrar. Então, todas as estratégias fora da loja para que eles venham é muito importante, especialmente se você tem produtos de alta notabilidade ou de alto giro, porque são esses que eles falam, opa, e que está todo mundo consciente do preço, né? Então,
Vamos falar do leite, que aumentou muito o preço ultimamente. Se você falar uma promoção de leite, alta notabilidade, está todo mundo sabendo quanto custa. Na hora que você anunciar que você tem um leite ali com um preço bacana, vai encher sua loja. E eu falo com conhecimento de causa de algumas lojas que foram invadidas por consumidores frenéticos atrás de um leite mais barato. Então vamos anunciar para fora, para dentro e dentro da loja também, porque às vezes a pessoa não viu, não é porque você comunicou que todo mundo viu, tá? Então, como comunicadores, a gente tem que sempre repetir a mensagem. Por mais que você fale, mas eu já falei 1000 vezes. Você tem mais de 1000 pessoas para ouvir. Então, vamos sempre repetir, sem medo de ser repetitivo, tá? Falou fora da loja, fala dentro da loja de novo. Porque às vezes a pessoa esqueceu, às vezes a pessoa não está lá por conta disso, às vezes a pessoa não viu, mas eu estou passando com o meu carrinho, eu vejo a promoção, eu posso comprar por impulso. Então, pode ser muito bacana, sempre comunique. Porque se você não comunicar, pensa aqui comigo. Lembra que eu falei quantos itens a pessoa leva no ticket? Se você não comunicar, a promoção do Wikibold que a gente acabou de ver, leve 3, era leve 3, pague 2, né? Leve 3, pague 2. A pessoa que, se você não está comunicado, você só está dando o desconto daquela unidade que está indo de graça para quem já ia levar 3. Se alavancou, 0 de volume. Então, nunca vamos nos esquecer da comunicação e até lembrando que dentro do clube de promoções tem a ferramenta de geração automática de cartaz, que você, na hora que você aceitou a promoção, você acessa ali a emissão de cartaz, já imprime, já cola na sua gôndola e com isso você garante o sucesso da sua promoção. Execução é chave de sucesso, sem execução, sua promoção te coloca em risco, tá bom, pessoal? E a última alavanca aqui da execução é exposição, né? Então, a promoção precisa ser fácil. Então, tá linda a minha promoção, tá lá no canto de gôndola, o pessoal tá chutando o seu cartaz. Tá comunicado? Tá. Tá com estoque? Tá. O consumidor tá vendo? Não. Né? Outro exemplo que eu falei, da linguiça com a cerveja. Estamos promocionando linguiça com cerveja? Estamos. Estão juntos? Não. No meio do caminho, gente, dependendo do tamanho da compra do teu consumidor, assim, sei lá quantas coisas aconteceram e ele já esqueceu que ele tem que levar cerveja e ele já se perdeu no meio do caminho. Então, vamos favorecer, vamos montar uma gôndola, uma ponta de gôndola, vamos montar uma ilha, porque de repente eu estou promocionando alguma coisa de um corredor de baixo fluxo de gente, então vamos aproveitar ao máximo essa promoção, cuidando desses 3 pilares de execução, porque aí sim eu dou força e tração para que a minha promoção consiga ser executada de uma melhor maneira. Beleza? E daí, o último ponto que a gente tem que pensar aqui é profundidade de desconto. Será que eu tenho que dar 50% de desconto? Será que se eu desse 30% não bastava? Lembra do meu primeiro exemplo lá? Estava 10%. Eu vendi por 7, eu dei 30% de desconto, fiz menos cash margem. Será que se eu tivesse vendido por 9, eu não tinha dobrado o volume? Mas por 8? Então, é sempre entender qual o tamanho do desconto. Porque se você está dando demais, você está colocando dinheiro na mesa. Está perdendo dinheiro. Se você está dando de menos, você não está tracionando nenhum volume. Então, tem que sempre pensar muito bem nisso. E o período, lembra do que eu falei? Compra de abastecimento, compra de reposição, será que tem que estar o mês inteiro? Porque se ele está o mês inteiro ali promocionado, o que aconteceu? Eu deteriorei a minha margem ao longo de todo o mês. Se eu estou só num período, eu crio a imagem, eu crio o movimento, mas eu consigo recuperar a margem ao longo do restante do mês. Aí você fala, puxa, Pri, mas aí você me enroscou, porque eu trabalho com 15 mil itens. Como é que eu, tendo que cuidar de estoque, tendo que cuidar de promoção, tendo que cuidar do consumidor que ficou bravo, da quebra de estoque, da entrega de caminhão, da lâmpada que queimou, ar-condicionado que pifou, tendo que cuidar de tudo isso, como é que eu vou saber qual é a profundidade do desconto para cada um desses meus 15 mil itens? Parceria com a indústria. Por quê? A gente tem que entender que a gente não consegue dar conta do mundo, né? Assim, no mundo tem pessoas especializadas, cada um com a sua área de especialidade, e é no momento que a gente
une essas especializações, que a gente agrega um potencial de conhecimento. Então, se você falar, Pri, qual que é a tua especialidade? Eu vou falar, sou especialista em inteligência e estratégia. Você fala, tá, você que é especialista em varejo, eu falo, puxa, a gente pode trabalhar junto, a gente pode se ajudar, porque o meu conhecimento complementa o teu, né? Ou a gente pode chegar com outros combinados. Então, o pessoal que está aqui me filmando, o que seria de mim para fazer uma videoaula sem a ajuda do pessoal? Então, os conhecimentos se complementam e a mesma coisa acontece com o varejo e indústria. O varejo é especialista em operação de loja, em entender o consumidor da loja dele, em fazer uma gestão com estrutura mercadológica de 15 mil itens e entrega e operação da loja. A indústria não entende nada disso, isso é especialidade do varejo. A indústria não mantém essa relação com o consumidor, essa relação é de propriedade do varejo. Mas o que a indústria tem? Um conhecimento profundo, vamos supor que essa indústria trabalha com 20, 30, 100 categorias que seja. A indústria tem uma massa de gente que pode se concentrar dentro de muito menos itens do que comparado com o varejo. Então, a indústria entende o seu consumidor e consegue rodar e processar muitas informações para entender desconto e período. Então, vamos também confiar nessa parceria e fortalecer as parcerias com a indústria, porque é no conjunto, na combinação do seu conhecimento como varejista e o conhecimento dele, de profundidade das categorias dele, e usando a Scantec, plataformas que ajudam a alavancar a inteligência, né, que nem o clube de promoções, puxa, a gente está lá para simplificar esse processo, para aproximar vocês. Então, a partir do momento que a gente vê a indústria disponibilizando aqueles descontos que eu mostrei para vocês, ela está com essa mentalidade. A gente viu lá desconto de 20%, ela estudou a profundidade, ela entende um pouco. Ela está disponibilizando para você mastigado, porque você vai entender da execução daquilo na tua loja. E é aí que a gente se complementa e consegue trabalhar junto. Então, pegando esse gancho, agora a gente passa para falar de parceria com a indústria.